Boa tarde. Esse vídeo é para falar sobre medicina e Bíblia. Eu comecei a fazer um curso de enfermagem, tem um vídeo aí no meu canal onde eu falo isso, no dia 28 de abril de 2022. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Devo terminar esse curso em junho ou julho de 2024. E eu apresentei um trabalho onde eu tinha que falar sobre diversas doenças. Então esse vídeo é mais para quem é médico, para quem está fazendo enfermagem e de repente não está conseguindo entender certas coisas que acontecem dentro do hospital, a qual não foi ensinado dentro do curso, né? Eu apresentei um trabalho e me deu uma agonia. Por quê? Porque eu sou serva de Deus. Antes de fazer enfermagem, eu já tinha comido esse livro aqui, ó, diversas vezes. Desculpa esse amassadinho aqui, é que eu e minha Bíblia pegamos uma chuva há alguns anos atrás e as últimas folhas ficou um pouquinho molhadinho e encolheram. Mas eu amo essa Bíblia, já tive outras, já li diversas vezes, leio sempre, e sempre que eu leio, a mesma palavra tem diversas revelações. O nosso Deus não é água parada. Então, eu fazendo esse trabalho no meu curso de enfermagem, começou a me dar uma agonia, começou a me dar uma aflição. Por quê? Porque eu só falava de doenças, e doenças que não tinham cura. E isso foi me dando uma angústia, e eu montei todo o trabalho de ABNT, montei todo o slide, e quando eu fui apresentar esse trabalho, no dia de apresentar, já tinha mandado para o professor o trabalho, Deus falou comigo que era para mudar o slide. Menino, me deu uma aflição, que é isso que você talvez não vai aprender dentro do teu curso de medicina, dentro do teu curso de enfermagem. Mas mesmo que o homem, o ateu, diga que Deus não existe, que fale o que quiser, porque o homem pode falar o que quiser, os sinais vão estar dentro dos hospitais. Os sinais de que Deus existe, milagres, coisas que o médico não consegue explicar, o enfermeiro não consegue explicar, não consegue entender, que nós chamamos de doenças espirituais. Todas as doenças são espirituais. Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso. Mas existe as doenças que são, vamos dizer, um pouco mais espirituais. Por que todas as doenças são espirituais? Porque são desde a partir de Gênesis, onde Adão e Eva pecaram. E Deus vira para Adão e fala: o que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita. Ou seja, a terra, o planeta começa a falecer. O planeta agora, por causa do pecado de Adão e Eva, está doente. Começa a envelhecer. O nosso planeta, a terra, é a terra. Árvores, estrelas, planetas, está envelhecendo e morrendo, acabando. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do homem que desde sempre não abre mão do pecado. Mas vamos falar desse trabalho. Deus manda mudar o slide. E já me deu uma aflição. Por quê? Porque segundo o Código de Ética, eu não sei até quando, eu ainda nem peguei o meu Corém, e eu nem sei quanto tempo vou ficar com o meu Corém. Segundo o Código de Ética, tem um monte de leis. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E Deus me deu o que era para dar. E eu botei, acho que 5 pessoas da minha família. Eu devo ter gasto 7 minutos nessa apresentação de slide. No finalzinho, eu devo ter gasto uns 5 a 7 minutos. 7 minutos estourando para falar de 5 casos. Eu falei de todas as doenças. Eu e o meu grupo falamos de todas as doenças. E as doenças que nós estávamos apresentando não tinha cura. O homem não podia fazer nada. O que o homem podia fazer? Te entupir de remédios. E eu tenho uma coisa para te dizer: tu toma um remédio para curar uma coisa e prejudica outras coisas, né? Então o melhor seria não tomar remédios. Mas você está doente, você tem que tomar remédio. Aí eu botei 5 pessoas da minha família. Eu botei o meu filho Júnior, minha filha Débora, minha mãe e Stephanie. Acho que foi só esses 4, não estou lembrando agora. Todos esses 4. Meu filho Júnior, ele tinha um tumor. E quando ele fez 2 anos, apareceu um tumor na cabeça dele.
Na família do pai dele era comum ter aneurisma. Naquela época, né, meu filho nasceu, me perdoa aí, em 2001, acho que 2001. Eu sou horrível com data e com tempo, gente. Quem me conhece ri a beça, porque eu sou horrível mesmo. Mas em 2001, e quando ele tinha 2 anos, apareceu. Não, 1991. 1991. Gente, pelo amor de Deus. Ele fez 32 anos. Meu filho fez 32 anos. Minha mente não é boa com isso. Ele nasceu em 1991, né? E ele apareceu quando ele tinha 2 anos. Apareceu passando a mão no cabelo dele assim. Apareceu um coágulo, né? Só que naquela época eu não sabia o que era coágulo. Minha mão fazia assim, eu falei, ué, esse caroço aqui pra fora da cabeça. O Júnior, ele caía muito, pulava muito, hiperativo, né? E eu levei no médico. Quando bateu uma chapa, começou a fazer alguns exames, apareceu um coágulo bem no meio do cérebro, devido, provavelmente, hoje eu lembrando melhor, a um tombo que ele levou. Ele já levou diversos tombos, mas esse foi o pior. E que ele pulou de uma escada, ele viu um desenho, um filme do Super-Homem. É complicado como o diabo trabalha. E ele achou que podia voar e ele pulou de uma escada com 2 anos de idade. E apareceu esse coágulo. E a médica começou a fazer exame e a médica me disse o seguinte: o seu filho está com coágulo e, mãe, não vou mentir para você, mas só tem duas possibilidades. Ou ele vai morrer na mesa de cirurgia, ele só tinha 2 aninhos e o coágulo era muito grande. Ou ele vai morrer na mesa de cirurgias, ou ele vai viver como um vegetal, porque devido ao coágulo ser muito grande e ter que mexer muito, pode tocar, né? E aí ela explicou lá da maneira dela. Mas enfim, a médica só me deu essas duas opções. Ou ele ia morrer na mesa de operação, ou ele ia viver como vegetal. Ele está se candidatando a Bispo Júnior, seu amigo, vereador, em 2024. Meu filho não morreu. E aí esse vídeo é para falar com os médicos. A minha mãe, ela teve um AVC no dia 17 de novembro de 2000. E ela morava na Penha. Ela foi levada até o hospital de Getúlio Vargas. E eles deram uma dipirona para ela e deixaram ela num canto. Por quê? A minha mãe teve um sonho alguns dias antes. Eu cheguei na casa dela e ela falou o seguinte: Márcia, senta aí, com um sorriso de orelha a orelha. Minha mãe estava, quando o crente tem certeza de quem ele é para Cristo e de todo o projeto de salvação, todo o plano de Deus, que se chama plano de salvação para a humanidade, o crente, ele para de ter medo de morrer. Minha mãe, com um sorriso de orelha a orelha, ela falou: senta aí. E ela, com um sorriso, ela falou: Jesus está vindo me buscar. Eu falei: para com isso, mãe, para de palhaçada, que não sei o quê. Porque ela estava com uma certeza tão grande que aquilo me assustou. E ela: eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na praia, isso é uma estudante de técnica de enfermagem, falando com médicos, enfermeiros, tá? E eu vou estar gravando diversos vídeos para que vocês consigam entender algumas coisas que estão acontecendo dentro do hospital e que o ateu se nega a entender, né? Mas não adianta falar que não crê. O fato de eu não acreditar em Deus não faz ele desaparecer. O fato de eu dizer que Deus não existe não faz os sinais dele desaparecer. E os sinais de Deus, o sinal de Deus está dentro do hospital. Os sinais estão lá dentro dos hospitais. Mas preciso entender. E minha mãe falou: Márcia, eu tive um sonho, com um sorriso de orelha a orelha. Eu estava na praia e vi uma onda enorme, e a onda ia embora. E quando a onda ia, a onda tinha me levado, e era uma onda de sangue. Nessa época, em 2000, não se falava muito em aneurisma, AVC, não se usava muito. Minha mãe teve esse sonho, minha mãe não entendeu, mas Deus falou com ela que estava vindo buscar. Passou uns dias, minha mãe teve esse AVC. No dia 17 de novembro de 2000, foi levada para o Getúlio Vargas. Infelizmente, a equipe que estava lá não prestava, né?
E não tinha. O ateu, ele vai deixar você morrer no hospital, começa a orar, aceita Jesus hoje como único salvador, né? Mas não havia realmente nada que eles pudessem fazer. Por quê? Porque Deus falou que ia levar minha mãe, ponto. Isso tudo eu não falei no curso não, tá? Eu falei rapidamente. E ele deixaram minha mãe lá para morrer. Quando a gente tendo contato com o primo que foi lá, a gente, porque o médico bateu, e o médico não falava nada pra gente o que estava acontecendo, não dava satisfação, né? Aí um primo nosso conseguiu ir lá, o médico bateu a porta, olha que ele tem poder e dinheiro, né? Não é pobre igual eu. Bateu a porta na cara dele, né? Isso é os hospitais públicos. E não deu informação. Aí meu primo conseguiu transferir a minha mãe para o Geral de Bom Sucesso. Aí também um sufoco, ninguém operava. Aí a gente conseguiu, né, que o médico falasse com a gente. E eu nunca vou esquecer o que o médico falou. O médico falou o seguinte: vocês fizeram tudo certo, vocês só levaram para o hospital errado. Getúlio Vargas a área dele é bala, facada, né? Esqueci até o termo agora que se usa, mas acidentes por armas de fogo e facas. A hemorragia seria o Geral de Bom Sucesso. Só que aí ele desenhou uma bola, eu já falei sobre isso diversas vezes, que seria a nossa cabeça, né? Dentro dessa bola desenhou outra bola deitadinha, que seria o cérebro. Dentro desse cérebro desenhou uma terceira bola, que seria um ovinho, né? E ele falou: sua mãe teve um coágulo, um aneurisma. E esse coágulo, ele estourou. E aí ele começou a riscar o cérebro todo da minha mãe por fora da bolinha. E ele falou assim: isso aqui é sangue. E começou a riscar. E eu comecei a chorar porque eu lembrei do sonho da minha mãe. Uma onda de sangue me levava. Jesus está vindo me buscar, né? E ele não poderia fazer nada. Ele falou que não poderia operar minha mãe, porque se operasse o sangue ia jorrar, né? Só que passou uns dias, eu insistindo, ele falou o seguinte: eu não posso. Eu lembro disso, gente. Essa foi um tempo muito tumultuado. Vocês não têm noção de quanta coisa aconteceu em 5 meses e pouco em que ficamos dentro do hospital. Porque não operaram minha mãe no Getúlio Vargas, porque ela ia morrer naquela semana. Mas eu fiz uma oração. Essa oração está no livro de Isaías, capítulo 38, onde fala a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa, tá? E Ezequias, ele morre, ele fica muito doente, o profeta diz para ele que ele vai morrer, só que ele abre uma oração. E eu fiz essa oração. Só que eu orei assim: vem cá, ô desocupado, tu não tem o que fazer aí em cima não, pô? Tanta gente ruim, eu não era crente, não tinha entendimento. Então a gente é muito arrogante, porque a gente não tem entendimento e a gente quer falar daquilo que a gente não entende. E ali eu chamei Deus de desocupado, porque queria levar uma mulher boa com tanta gente ruim. Quando a própria palavra dele fala que ele está recolhendo os bons, que está levando já os bons, que já está havendo um arrebatamento individual, né? E ali Deus concede um tempo de vida à minha mãe. O médico me chama e ele fala assim: olha, a sua mãe, ela teve uma hemorragia e eu não posso, o cérebro da tua mãe está igual um miolo de pão, e eu não posso dar um atestado de morte. Isso, o olho dele desse tamanho, não pode dar um atestado de morte cerebral para a sua mãe, porque ela está olhando para mim. Ou seja, o médico estava confuso. Gente, é porque há muitos anos, você pensa, dormiu, muita coisa já aconteceu naquela época, minha cabeça turbada, né? Muita coisa, então alguma coisa assim pode, mas eu lembro desses focos, né? Ele falando, ele bateu com o olho assim, ele bateu o Hospital Geral de Bom Sucesso, isso já estava acho que no mês de março, né? No mês de março, abril mais ou menos, que foi quando eles liberaram a minha mãe, porque eu pedi, né, para trazer ela para casa, porque eles não liberavam, porque ela ia morrer. Desde a primeira semana ia morrer, só que não morria.
Aí eu consegui, com a ajuda do meu primo Manuel, tirar minha mãe do hospital para ela morrer em casa. Minha mãe tá viva até hoje, tá? Ele bateu no peito com o olho assim, ele bateu no peito com o olho espantado e falou assim: eu tenho anos de neurocirurgião. Eu só não lembro direito, eu costumo até às vezes falar, porque nessa época que a gente conseguiu falar com os médicos, o diretor do Geral de Bom Sucesso na época veio falar comigo. Então eu não lembro se foi ele que falou ou um outro médico, pois somente o médico estava disposto a operar minha mãe. E ele veio, segurou minha mão e falou assim: por mim eu operava. Porque eu falei assim, ele falou, se eu operar, sua mãe vai morrer. E eu falei, doutor, opera minha mãe. Do resto, deixa com Deus. Só faça a sua parte. E ele segurou as minhas mãos e ele falou assim, por mim eu operava. De tanto você falar em Deus, eu tô vendo que tem alguma, sabe? Gente, eu tô falando com vocês, parece que minha memória tá voltando, cara. Tem coisa que parece que eu no corredor do hospital, ele falando, de tanto você falar em Deus, eu tô... E olha que eu não era crente. De tanto você falar em Deus, eu vendo certas coisas que eu não tô acompanhando, né? Eu creio que se eu operar, sua mãe vai ficar boa, mas eu estou embaixo de autoridade. O chefe, existe um chefe, e esse chefe disse que não, né? E ele já tinha até me dito antes, eu vou operar sua mãe, só que o chefe lá disse que não, né? Porque quando tu é ateu, tu vai atrapalhar, né? Mas a mão de Deus pesa, querida, a mão de Deus pesa, porque cada doente que for parar no hospital, Deus está colocando a medicina, depois eu vou falar sobre isso, ela é criação de Deus, ela não é a criação do homem. A ciência, a medicina, tudo que existe é criação de Deus. Deus fez os médicos, Deus estipulou a medicina. Aqui em Ezequias, quando Ezequias fica doente, o profeta vem e diz para ele que ele vai morrer. E aí ele ora, o profeta ainda está no pátio do reino, ou seja, está no quintal. Deus fala, volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Já estava tudo certo, o cara estava doente e Deus falou, vai morrer. E aí o profeta Isaías volta e fala com ele e dá um sinal, olha, quero um sinal. E esse sinal você pode estudar aí. O sinal que o rei Ezequias, Deus fala assim, ou vai adiantar o relógio, agora eu não consigo lembrar um tempo, tipo 1 hora, uma coisa assim, ou em alguns minutos, adiantar, não lembro isso, porque é relógio do sol na época, ou atrasar, né? E o rei Ezequiel falou, adiantar já é o normal, né? Então, ele pede para atrasar, né? Os cientistas, há um buraco no tempo, por causa de 2 passagens na Bíblia. Você que é cientista, por que muitos cientistas estão começando a levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador? Há um buraco no tempo. Eles ficam consertando aí com o ano bissexto, fevereiro tem 28 dias, para consertar esse buraco. Por quê? Porque nessa passagem o rei Ezequias pede para o relógio voltar. E o relógio volta. É um sinal de Deus de que ele vai ficar bom e que Deus está acrescentando 15 anos de vida. Ele pediu para o tempo voltar e Deus concedeu. Só que ficou um buraco no tempo. A outra passagem é de Josué. Josué está em campo de guerra, está vencendo a batalha, só que está começando a cair a noite. Se caísse a noite, o que é que acontece? Muito escuro, não tinha esse negócio de lâmpada não, né? Era tudo tocha, aquela coisa, não tinha acender energia elétrica. Então, se anoitecesse, o inimigo teria tempo de ir lá, voltar, trazer mais, né? Chegar, que estava vindo mais soldados, tal. Então ele precisava vencer a guerra ali, naquele momento. Só que estava anoitecendo. E Josué, ele levanta a mão numa oração sem entendimento. Ele fala, sol se detém aqui, lua se detenha lá. Aí Deus entende a oração e para a rotação, o movimento da terra. E o dia se estende, querido. Deus novamente se estende o dia. Ele para ali o tempo, para que Josué, a terra para que Josué vença a batalha. Então a noite não vem. Então ficou esse buraco no tempo que os cientistas estão tentando explicar. É só ler Bíblia, querido. É só ler Bíblia. Então eu não lembro se foi o diretor ou se foi o outro médico, eram 3 médicos.
Ele falou, ele bateu no peito com o olho assim, e ele falou assim: esse é outro médico, não é esse que falou, vou operar, de tanto você falar que eu tô vendo que tem algumas coisas aqui que não bate, né? Lá do jeito dele falando na medicina, ele não queria me dizer, mas eles estavam confusos com a minha mãe. Era para minha mãe estar morta, e minha mãe estava lá, de boa, né? De boa não, né, querido? Quem é que fica no hospital de boa? E ele bate no peito e ele fala assim, com o olho arregalado, espantado, ele fala assim: eu tenho anos de neurocirurgião, eu nunca vi isso. Eu não posso dar um atestado de morte cerebral para tua mãe, porque aí ele olha assim para a cara dela e fica: porque ela tá me olhando. Ele ia ser ridículo. Anos e anos de neurocirurgião ia passar como ridículo. Ele tinha um exame que dizia que minha mãe estava morta. O cérebro da minha mãe acabou, foi todo tomado. Ele falou que por causa de um coágulo, um espacinho assim, ele disse que nunca tinha visto isso. O sangue vai tomando o cérebro da minha mãe todo e do nada parou. Isso no ano de 2000, né? Do nada parou exatamente no mesmo tamanho do coágulo. Ou seja, o cérebro da minha mãe foi todo tomado, estava igual o miolo de pão, mas parou com um pedacinho. E por causa desse pedacinho do tamanho do coágulo, que não foi tomado pelo sangue, ele não podia dar morte cerebral para minha mãe, porque ela estava olhando para ele. Minha mãe não estava, minha mãe estava lá olhando as coisas, doida para vir para casa, com vergonha quando tirava a roupa dela toda. Minha mãe sempre foi, depois de crente, claro, né? Depois de lavada pelo sangue de Cristo. Esse vídeo, querido, é para falar de coisas que talvez eu vá perder o corém, mas eu nunca vou negar a Deus. Em Isaías 38 você vai ouvir falar da doença de Ezequias e lá está a enfermagem. Deus manda o profeta fazer um emplasto, ou seja, de plantas, e colocar sobre a ferida lá que está matando Ezequias. E Deus cura Ezequias através da enfermagem. Eu vou estar falando de diversas coisas aqui. No curso eu não falei muito disso não. Para falar, começou a falar isso não, foi 5, 7 minutos. Eu apresentei o meu filho, eu falei assim, botei uma foto dele pequeno, falei, esse aqui é o meu filho Júnior, ele com 2 anos teve um coágulo no cérebro, o médico deu 2 opções, ou vai morrer na mesa de operação, ou vai viver como vegetal. Aí botei uma foto dele já grande comigo, com 31 anos. Ele está se candidatando a vereador em 2024, como vocês podem ver, não morreu. Aí botei uma foto da Débora, aí falei, essa é minha filha Débora. A minha filha Débora, ela começou a se sentir mal, tem um testemunho, depois você bota testemunho da minha filha Débora. Começou a se sentir mal, começou a falar comigo, começou a falar com o pai dela, né? E como ela tava com esse negócio de bullying, gente, tira isso da tua vida. Bullying é pecado. Ah, gordinha, gordinha. Tava fazendo muito exercício, campeonato, não comia direito, começou a sentir dor no corpo, muito exercício, musculação, campeonato de futebol, Muay Thai, não sei falar, negócio de luta. Então a gente falou com ela, pô, tu tá se alimentando direito, não tá se alimentando direito, Débora. Vai comer, que não sei o que. Tu tá forçando muito teu corpo, que não sei o que. Só que não, vou falar como falei no curso, né? Aí eu fui e falei, essa aqui é a minha filha Débora, o médico tratou, ela começou a sentir dores no corpo, o médico começou a dar remédio para ela para gripe, depois começou a dar remédio para ela, como se ela tivesse com pneumonia. O médico não conseguia enxergar. Um tumor crescendo dentro do peito dela. Uns dias antes dela ser internada, mas isso ela jogando, ela falava, ai, tô sentindo dor. Os meninos gritavam, Débora, Diana, futebol. Saía correndo, quando eu olhava, tava Débora e Diana, as minhas gêmeas, correndo, jogando bola, né? Mas só que teve um dia que ela tava aqui e eu falei, Débora, vai dormir aqui ou na casa do seu pai? Aí ela, vou dormir na casa do meu pai. Eu falei, então vamos que eu vou te levar. Né? Eu não gosto dela ir sozinha. A casa é perto, mas o pai dela é perto, mas eu não gostava dela ir sozinha. Só que eu falei, deixa eu te orar. Quando eu botei a mão no peito dela,
É isso. Eu acho que eu vou perder o Corém, cara. Eu ainda nem consegui o Corém. Como? Alguém que já teve tanta e tem todos os dias, eu tenho uma experiência com Deus. Eu não conto histórias que eu ouvi falar, são histórias que eu vivi com Deus. E agora eu estou entrando na enfermagem e a enfermagem me diz que eu não posso falar que Deus cura, que Deus salva. Como? Como é isso? Né? Eu coloquei a minha mão sobre a Débora. E quando eu comecei a orar, quando eu botei a mão antes de começar a orar, Deus falou assim: não repreende. Essa doença é para a morte. Até aí, o pai dela estava levando ela no médico direitinho. Os médicos só trocavam o remédio, querido. Deixa de ser, você é médico, é ateu, deixa de ser arrogante. O que esses vídeos é para você entender que sem Deus você não vai ver nada. Sem Deus você não vai saber nada. Deus vai te orientar como você deve fazer, o que você deve fazer. Você precisa, doutor, técnico de enfermagem, enfermeiro, de Deus. Posso até perder meu Corém, mas a Deus eu não vou negar. Quando eu orei isso, no outro dia, essa noite, quando eu fui levar ela em casa, ela passou mal. Ela riou no meio da rua. Eu falei, Débora, quer descansar? Ela, não, Débora, para agora. Quando ela parou, deu uma riada, descansou, levei. Aí eu falei com o seu Valdemir, eu falei, seu Valdemir, leva ela no médico de manhã, ela tá cansada, que não sei o quê. De manhã ela me ligou. E eu falei, seu Valdemir, não leva mais ela no posto, nem numa clínica particular. Leva ela direto no Olivério. Leva ela direto no Albert lá e fala tudo que ela tá sentindo, fala que ela tá cansada. Quando eu cheguei lá, ele falou o seguinte: a clínica, né, o posto de saúde já me ligou. Ligou hoje de manhã pedindo para levar a Débora urgente lá. O médico nem tá mais lá, coitado. Se esse médico fosse cristão, não ia passar vergonha. Se esse médico fosse cristão, não ia ser transferido. Deus impede, Deus abate os soberbos. Está aqui, ó. Ele impede o médico de ver o que precisa ser visto. Você tem que entender que se você quiser ser um bom médico, um excelente médico, o melhor médico, você precisa colocar Deus na sua vida. Quando o médico olhou a chapa, estava lá um tumor, já tomando o segundo pulmão. Aí ela foi levada, ficou. Aí o Albert não queria, mandava lá para Pedra Branca. Pedra Branca mandava ficou passeando de ambulância, porque ninguém queria ficar mais com a Débora. Por quê? Porque não havia mais nada que o médico pudesse fazer. Não pense que a Débora morreu gritando, chorando, né? Não. Um dia antes da Débora falecer, a Débora me pediu para levar para ela um esmalte, para ela pintar, um alicate, para ela fazer a cutícula das unhas, porque estava entediada no hospital. Estava entediada. Débora não morreu gritando. Até a morte da Débora, gente. As pessoas que têm câncer, né? Não. Débora simplesmente deitou. A enfermeira disse pro pai dela que ela estava comendo. Aí ela fez sinal que não queria mais. Ficou botando a mão no peito e deitou. E dormiu. Só que no curso eu não falei isso tudo, não. No curso cara, minha mão tremia, porque eu sei que eu não posso falar. Eu falei, esse é o Júnior. Aí falei, essa aqui é minha filha Débora. Ela começou a sentir algumas dores no corpo, né? No corpo literalmente, começou a sentir dores mais na coluna, né? Aqui no quadril e tal. E o médico começou a passar diversos remédios, tomou remédio para gripe, né? Remédio para pneumonia, mas o médico não deixou ela ver que ela tinha um tumor. Aí já passei pro outro, não falei nem da oração, querido. Gente, pensa. Essa aqui é a minha filha Stephanie, ela teve um acidente de moto, né? O médico, a perna dela ficou podre. O médico falava todos os dias, o médico não, a enfermagem, o médico comentava lá pra sala. A enfermagem é que é meio indiscreta.
tem esse ponto ruim, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem ficavam falando com o paciente, falando o que era falado ali no Albert, entendeu? Esse acidente foi no dia 17 de abril. Ih, gente, agora eu não lembro. Bota aí, testemunho da minha filha Stephanie, que tá lá, você vai ver, tá? A enfermagem comentando que ia ter que amputar, a perna dela quando tirava para fazer curativo, pensa naquele cheiro de carniça, subia, a perna podre, né? Não tinha jeito, mas a mãe dela estava orando. A mãe dela, que não era técnica de enfermagem, era só a Márcia, serva do Deus Altíssimo. Aceitei que Jesus como meu único suficiente Salvador, orando, e vamos ter que amputar, e nunca que amputava, porque a mãe dela orando, o médico tem que amputar, mas o médico não amputava, porque a mãe dela estava orando. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu estou estudando enfermagem, e eu estou em crise, porque eu tenho experiência, eu não estou falando de histórias que eu ouvi falar, são histórias que eu vivi, e agora eu estou entrando dentro do hospital com as minhas certezas, porque eu vivi. A minha filha Stephanie, tá? Eu não consigo nem falar como é que foi, mas foi bem reduzido. Eu falei, o médico não falou que ia amputar, aí botei a outra foto. Como vocês podem ver aqui, isso aqui já é no ano seguinte, né? O médico falou, o fisioterapeuta, que ela ia ter que usar. Depois você bota lá, testemunho da minha filha Stephanie, pastora Márcia M. Cunha, que vai aparecer. Um saltinho assim. Como vocês podem ver, minha filha não usa saltinho, né? E essa aqui, aí falei desses 4. Falei só assim, essa aqui, o médico falou isso, como vocês podem ver, né? Aí eu fui, até aí eu não tinha falado de Deus no curso, não tinha falado de Deus não. Aí eu falei, mas eu precisava. Aí eu falei, gente, nós estamos fazendo curso de enfermagem, nós vamos entrar dentro dos hospitais, nós vamos ver coisas que tá além do alcance do homem, né? E a gente precisa entender isso aqui, porque todas essas doenças que eu apresentei para vocês, gente, cara, foi muito. Doenças sobre IST, AIDS, muitas doenças que não tinham cura, né? Aí eu falando, né? A gente vai entrar, isso tudo nos meus 7 minutos. Eu tremia, tentava ser o máximo, né? Isso tudo com o crente me atrapalhando, sem visão, desviado do Senhor, rindo. Aí eu falei, pô, fulano, só um instantinho, deixa eu acabar aqui, porque ele odeia, né? Que fale sobre coisa, ele diz que eu misturo as coisas. Ele é crente, nunca botou a mão para expulsar um demônio. Deixa eu te falar, todo aquele que aceita Jesus como Salvador automaticamente começa a receber unção do Pai, tá? Pode começar a meter a mão e orar, ore e jejua, porque todo crente tem obrigação. Você passa a ser filho de Deus, e todo filho de Deus tem unção. Uns têm mais unção do que o outro, outros um pouco menos. Mas por que tem? Aquele que tem unção, vai ver o histórico dele, já apanhou muito nessa vida e nunca negou o nome de Jesus. Tá? E vai abrindo mão do pecado, porque a unção também não é assim não. Tem o preço da santificação, tá? Mas todo crente tem obrigação de ter unção, tá? O diabo não pode entrar na minha casa e fazer arruaça não. Vambora, mete o pé, sai em nome de Jesus, tem que meter. Não é assim não, mete o pé, tem que meter o pé. Não é assim não vai casa de servo de Deus assim não, tá? Então tava ali zoando, fulano, só um instantinho, tá? É horrível, cara, os infiltrados. Um povo que está dentro da casa de Deus, mas que não tem a mesma mente de Cristo, não está dentro do querer de Cristo, está completamente, aí fala um monte de bobagem, os outros para ouvir as bobagens daquela pessoa que se diz crente, mas não é. E lá em Apocalipse fala, olha o que Jesus fala lá em Apocalipse, se dizem judeus e não são. Deus, Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja, falando das coisas erradas dentro da sua igreja, de um povo que está dentro da igreja. Olha que Jesus fala, se dizem judeus, mas não são. E se Jesus está falando que essa pessoa que está dentro da igreja não é da igreja, não é, quem é que vai bater boca com Jesus? Aí eu falei rapidamente, gente, a gente vai entrar em enfermagem, nós vamos ver coisas. Tudo isso aqui, como vocês podem ver, o médico falou que não tinha jeito. O médico falou que ia morrer, que ia ter que arrancar a perna, né? E como vocês podem ver, tá aqui. Não foi médico. Eu só fiz uma coisa, tá?
E aí que eu tremia mais. Eu só fiz uma coisa, gente. Eu peguei, aí eu no curso, eu levantei a mão e eu falei, Deus. Quando eu falei, eu ia falar assim, Deus, ia falar só, resumir todas as minhas orações e me socorre. Eu ia falar isso. Levantei a mão e falei bem alto. Eu só fiz isso, gente. Deus, quando eu falei Deus, uma das meninas que estava comigo no grupo, assim, toda pra trás, começou a arrancar a roupa. Professor, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu virei, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? A Márcia, estudante de enfermagem, tá sendo chamada. Quando eu olhei para aquela menina, eu falei, Deus, nunca. Eu falei pro professor depois, ele me proibiu de estar falando, né? Como eu falei, gente, eu não tô falando como falei com vocês, não. Eu reduzi mesmo, foi 5, 7 minutos. Eu mostrava, olha, esse aqui é meu filho, tal. O médico disse que vai ter que amputar, que não tinha jeito, a perna estava podre. Essa aqui, como vocês podem ver, 1 ano depois, a perna não tá podre, ele tá andando, corre na praça, tá? Essa aqui é minha filha Débora, o médico estava tratando com... começou a sentir dor, levamos no médico. O médico ficou de novembro até janeiro, mais ou menos, fevereiro, tratando até março. Débora ficou até março, tratando como se fosse gripe e pneumonia. O pai dela tem lá os exames para mostrar que levou no médico. E as receitas que os médicos, e não foi só um não, se quiser bater um médico que não presta, ele levou numa clínica particular. Ele fez diversos exames e ninguém via que tinha um tumor tomando um cérebro e já estava tomando outro. Quando Deus falou, não, ora, essa doença é para a morte, Deus estava falando, estava vindo buscar. E não tem médico que vai mudar. Cara, arrogância, soberba, Deus abate os arrogantes e soberbos. Então eu falei, ó, essa aqui é minha filha Débora, começou a se sentir mal, o médico começou a passar remédio para gripe, resfriado, meu cachorro Spike veio aqui me dar um oi. Meu amor. Esse aqui é outro, gente. Depois bota lá, testemunho de cura animal, pastora Márcia M. Cunha. Coloca lá que você vai ver. O veterinário também falou que não tinha jeito. E no caso do Spike, sinto muito, eu sou pobre, ele foi atropelado. Eu não tinha dinheiro. E eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu não tenho ouro nem prata. E comecei a orar. Depois você bota lá, testemunho de cura animal, você vai ver o meu Spike. E ele tá aqui, ó, velhinho, velhinho, sorrindo pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra você ver, não pensar que é coisa da minha cabeça. Spike, dá um oi aqui pra rapaziada. Todo sujo que fugiu já, tá? Vou estar fechando esse vídeo. Gente, esse vídeo, ele dá história. Não é esse vídeo, gente. Se eu for falar, deixa eu ver, já tem aqui quase 40 minutos de um monte de testemunho. Eu falei, quando eu falei assim, Deus, eu ia falar, me socorre, resumi todas as orações, né? Só falei isso. Gente, eu só falei, Deus, a garota começou a se entortar, professor, tô passando mal. Eu falei, meu Deus. Quando eu olhei para ela, eu sabia que eu deveria botar a mão e repreender. E ela ia manifestar demônios dentro daquela sala. E a sala que estava rindo, porque eu toquei no nome de Deus, porque eu falei que Deus... que eu vi mostrando, né? Porque a questão é que eu botei fotos da minha família. Porque eu não estava ali para contar casos que eu ouvi falar. Eu estava ali para contar casos que eu vivi, né? Casos que eu vivi. Então, eu botei a minha família, que eu estava lá, que eu orei, né? Até a estudante de enfermagem ali tem história para contar de sobrenatural de Deus dentro do hospital já. Então, quando eu falei Deus, a garota se entortou toda. Eu sabia que se eu botasse a mão ia repreender. E ali eu peguei e eu fiz a seguinte oração. Eu abaixei a cabeça e eu falei, Senhor, não vou orar. Dentro da tua palavra eu vou requerer o direito de amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu ia odiar, Pai, se eu estivesse no lugar dela, que alguém colocasse a mão. Porque aqui não é igreja. Quem vai na igreja, né, com demônio, sabe que alguma coisa vai acontecer. Não estou falando de igrejas que tem muitas falsas igrejas. Estou falando da igreja verdadeira de Cristo, onde ela ainda está na terra, querido. Procura que tu vai achar. A igreja de Cristo ainda está na terra. Tá? O Espírito Santo ainda não levou a sua igreja, não. Ainda tem. Mas tem muitas falsas igrejas. Em Apocalipse nós sabemos que isso ia acontecer.
Porque as pessoas procuram igrejas que passem a mão no seu pecado, entendeu? E a igreja de Cristo não passa. A igreja de Cristo, a gente vem no processo de santificação, vai largando o pecado. Vai largando, vai largando. E o Espírito Santo, ele vem endireitando a gente. Então, se eu estou numa igreja que favorece o meu pecado, essa igreja não é de Cristo. A Bíblia, ela não muda. A Bíblia, ela é imutável. O nosso Deus não muda conforme a opinião. Ai, fulano não acredita. Pensando bem, Deus não muda. Deus não escuta o que a gente tem que falar e muda. Ele é imutável, ele sabe de todas as coisas. Nós é que somos arrogantes, soberbos e queremos, de alguma maneira, explicar uma coisa que não tem explicação, que é Deus, né? E quando eu levantei, ela começou a puxar roupa, tal, e eu olhando ali, eu falei, Deus, eu não ia gostar que me orasse ou manifestasse aqui no meio dessa sala. O teu nome será honrado, o meu nome, que eu tô vendo aqui que tô virando piada, né? Dentro da sala de aula, eles estão rindo, debochando, o meu nome vai ser honrado. Nessa situação, meu nome vai ser honrado. Gente, se eu metesse a mão ali, certeza absoluta, eu tava vendo os demônios e não era pouco não, querido. Eu só falei, Deus, eu sei quem mandou eu mudar o slide. Eu tava tomando café de manhã na minha cozinha e Deus falou, troque o slide. E nessa frase ele já me deu tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, Deus sabia que ia rir de mim. E quando eles começaram a rir e atrapalhar, esses 7 minutos, só porque eu botei a foto da minha família, Deus criou uma situação para me honrar. Eu seria honrada? Seria, mas ela seria envergonhada. Eu preferi eu ficar, porque foi esse o evangelho que eu aprendi. Eu sofrer danos do que danificar a reputação do meu irmão ou fazer o meu irmão sofrer danos. Depois eu mandei um áudio para ela e ela falou que é desviada da casa do Senhor, né? Até correu para a igreja, mas entre parar de usar um monte de coisinha que eu não vou citar, que ela mesma fala na sala, eu tenho que abrir mão do meu pecado, né? E aí ela foi, olhei, não orei, esperei ela voltar, finalizei. Queridos, deixei aí um monte de dica, de vídeos, de um monte de coisa. Faz mais de 10 anos, eu sou horrível com o tempo, mas devo ter uns 15 anos, talvez, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou terminando meu curso de técnico de enfermagem, estou estudando muito, porque eu tenho dificuldade. Não tem gente, às vezes eu fico rindo lá no curso, que o pessoal pensa que Deus desce na terra e bota tudo aqui dentro do meu cérebro. Não, porque ela é crente, né? Ela prega o evangelho, então vai ser mais fácil para ela. Eu que não estude, não. Deus não faz acepção de pessoa, não. Vou terminar, que eu não posso deixar, uma palavra para todo aquele que é médico, enfermeiro, que está lá em Isaías, capítulo 44. Vou ler do versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Você, médico, você, enfermeiro, é escolhido do Senhor para estar atuando dentro dos hospitais, tá? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Deus te colocou no ventre. Você que é médico, você que é enfermeiro, no ventre da tua mãe, foi Deus que te colocou. Diga não ao aborto, tá? Diga não a abortar as criações de Deus. Um bebê é criação de Deus. E que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Deus coloca nomes de pessoas, mas é com você que ele está falando. É situações. Eu já acordei de manhã com Deus falando assim, Daniel é um profeta que foi colocado na cova dos leões. Por aí você tira o que Deus queria me avisar que eu ia passar naquele dia, tá? E outros nomes, Micaías, misericórdia.
Micaías era um profeta que só falava a verdade, apanhava. E aí Deus me acorda de manhã falando, Micaías, misericórdia. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui Deus está falando, se tu me aceita como Jesus, como o único suficiente Salvador, como o único Deus, tá? Único e suficiente, você não precisa de outro. Não só na tua vida, como na vida dos teus filhos, haverá livramento, haverá bênção, haverá posteridade. E brotarão entre a erva como salgueiro junto ao ribeiro da água. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aqui Deus está falando que aquele que vai ter testemunho para contar, quando perguntar, pô, essa história aí, pô, isso aí que tu passou, tu vai falar do que tu passou, de todo o deserto, de todo o sofrimento que tu passou, mas tu vai levantar a mão e vai falar, eu sou do Senhor, esse é o teu nome, eu sou do Senhor. Qual o teu nome? Eu sou do Senhor. Qual o teu sobrenome? Sou de Israel. Israel é o teu sobrenome, eu sou do Senhor, eu sou de Israel. Israel significa eu pertenço à Nova Jerusalém. Eu pertenço à casa de Deus. Eu faço parte do povo de Cristo. É isso que Deus está falando. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu vou parar aqui porque, cara, olha o tamanho dessa Bíblia. Dá vídeos e vídeos e vídeos. Esse livro grossinho chamado A Palavra de Deus, na verdade não é toda a Palavra de Deus. Lá em João, último capítulo acho que é João 25, versículo 25, é o último capítulo do livro do apóstolo João. João fala que se fosse escrever todos os milagres que Deus fez, né, não haveria lugar na terra para conter os livros com todos os milagres que Deus fez. Esse é um vídeo de uma estudante de técnica de enfermagem. Perdoa os erros de português. Eu comecei a estudar, venho de comunidade, da comunidade da favela Beira-Mar, comunidade do Morro do Cruzeiro. Eu venho de uma estrutura muito pobre. Eu prego o evangelho por amor a Cristo, porque o que Deus fez na minha vida e ainda quero que Ele faça muita coisa, ainda tem muita coisa para fazer, né? Ainda oro muito pela minha vida, pela vida dos meus filhos, mas de onde Deus me tirou, de tudo que Deus fez, eu quero que aconteça na vida de outras pessoas. Deus mandou eu fazer. Tentei fazer 3 cursos no Olivério de capelania para fazer visita nos leitos. Deus não deixou. Tentei fazer um curso numa igreja batista e me faltava documentos e requisitos, né? Somente eu não queria falar para o pastor de lá que eu já era uma pastora, mas que eu acho que eu tenho muito que aprender, né? Que tem pastores que acho que não tem, mas eu não queria dar uma carteirada nele. E por não dar uma carteirada, eu não consegui. Mas depois, quando eles entraram em contato comigo, eu já estava até fazendo curso de enfermagem, eu falei com ele, pastor, o que acontece? Eu sou pastora, tal, vê aí os requisitos, porque eu conheço muita gente que não sabe ler nem escrever direito, que quer aprender, e vocês estão barrando essas pessoas. Não é um curso barato, né? Porque tem livros, tem todo... hoje em dia, por as pessoas não dizimarem e ofertar, a igreja está vendendo quentinha, a igreja está vendendo roupa, a igreja está virando um comércio só, gente. O próprio Jesus falou para não transformar a igreja em comércio, mas os pastores, no desespero para pagar um aluguel, eu glorifico a Deus que eu sou dizimista, eu estou aqui suando, querido. Quando eu chego na minha igreja, eu não sei se são 3 ou 4 ar-condicionados, acho que são 3 ar-condicionados, são 3 no templo e 1 na salinha das crianças, ar-condicionados enormes que ficam ligados, é ligado desde cedo, para quando a gente chegar, já chegar fresquinho. Essa conta não é barata não, né? Essa conta não é barata não. Então aí, essa igreja também é enorme, tem um custo que não é barato, tem que pagar, né, os professores também, aquela coisa toda. A gente está vivendo um tempo que hoje em dia quase não se tem mais voluntário na igreja. E tem gente que fica batendo.
Por isso que eu não aceito Jesus, por isso que eu não quero ser crente, né? Porque tudo cobra. Mas às vezes ele é um advogado, mas não faz nada para Jesus. Mas bate em quem tá fazendo e em quem tá cobrando, né? Tem gente que precisa, gente. Tem gente, um pastor que tem um membro desempregado dentro da igreja, passando necessidade. A maioria tem casado com um filho, sabendo que ele é professor. Tu acha mesmo que o pastor vai falar, ó, vamos te contratar aqui na igreja, eu vou te pagar um salário? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar. Os avarentos não herdarão o reino do céu. Palavra de Deus, Cristo, Salvador. Todo aquele que amar o dinheiro mais do que a Deus não vai entrar. Agora, aqueles que têm condições financeiras, que poderiam entrar com um voluntário dentro da igreja. Olha, pastor, eu sei jogar futebol. Vamos pegar aí as crianças, vamos ensinar futebol. Quantas crianças sonham de ser jogador de futebol? Pô, eu vou de técnico, vamos. Pô, professor, eu tenho jeito com criança, queria dar aula no Ministério Infantil. Pô, professor, eu sei jardinagem. Vamos abrir um curso aí, ensinar jardinagem para essas crianças para ter uma profissão. Pô, professor, eu sou o craque da informática. Pastor, eu sou o craque da informática. Vamos abrir um curso aqui na igreja de informática para essas crianças, para que elas adquiram uma profissão. Porque uma das minhas igrejas, essa que eu estou agora na Betel, tem muita gente pobre. Mas a igreja que eu vim antes, gente, é de uma comunidade chamada Vila Aliança. Eu não moro, eu sempre repito isso, não para aparecer, mas para te dizer que eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu não moro na Vila Aliança. Mas um dia eu estive lá e eu vi filas nas bocas de fumo, crianças andando e correndo próximo a bocas de fumo. E meu coração doeu. Quando eu perdi um bebê, né, nesse processo da minha mãe, eu ficava lá direto no hospital com a minha mãe. Não foi Deus que matou meu bebê, foi eu, porque eu não comia, eu não bebia uma água, ficava o dia inteiro em pé, né? Eu esqueci completamente que eu estava grávida, mesmo Deus me sinalizando. E eu não era cristã, sabe? Eu só parei de beber quando engravidei, mas antes já tinha bebido bastante. Quando eu vi um bebezinho todo, né, posicionado na cabeça e amarrado, um trenzinho desse tamanho. E eu perguntei para a enfermeira por que ele tá assim, todo amarrado. Aí a enfermeira me explicou, ela falou que ele nasceu já viciado em drogas, porque como a mãe dele é usuária de drogas, ele já nasceu com vício. E ele tinha que ficar amarrado, porque quando ele tinha as crises de convulsões, né, por causa da abstinência, drogas, meu Deus, ele acabou de nascer. Para ele não bater no bercinho e se machucar, ele tinha que ficar daquele jeito. Uma mãe que tinha que proteger seu filho dentro do ventre não protege. Então, quando você entra com conhecimento, porque Deus fala, o meu povo perece com conhecimento, tem muita coisa para fazer. Mas esse vídeo, gente, como diz a menina lá, meus discursos são enfadonhos, eu tenho discursos enfadonhos e, né, cansativos. Então eu vou pegar o meu discurso enfadonho e cansativo e vou tomar um café. Depois acessa aí. Eu espero gravar outros vídeos falando de estudante de técnico de enfermagem, para você que é médico e já é enfermeiro formado. Beijo na alma.